Olha, ontem você viu aqui no nosso Balanço Geral que a Coavel, que é a Companhia de Habitação aqui de Cascavel, lançou um projeto para construir apartamentos em uma das regiões mais valorizadas aqui da cidade. Nós recebemos várias mensagens, vários questionamentos sobre a escolha desse terreno e mesmo sobre o projeto em si, né, que prioriza aí os servidores do município. O que chama mais atenção é que, nesse caso, esses apartamentos serão destinados exclusivamente aos funcionários públicos. E esse caso deu o que falar. Hoje nós fomos para as ruas para ouvir a opinião do povo, do contribuinte. E vamos ver aí. Pelas ruas é fácil encontrar pessoas que não têm casa própria. Pago aluguel. Há quanto tempo? A vida toda. Tem casa própria? Não. Tá há quanto tempo aí esperando por uma casa? Nossa, eu já tenho a vida inteira praticamente até agora. Hoje o déficit habitacional em Cascavel passa de 15 mil casas. Muitas dessas famílias estão há anos esperando por uma moradia, mas há muito tempo aqui na cidade não há nenhum lançamento de programas habitacionais. Para muita gente, a falta de oportunidade prejudica ainda mais a questão habitacional. Na área invadida do Melissa, por exemplo, o esgoto passa na porta das casas. Muitas vezes falta água e quando chove o cenário fica ainda pior. Mais de 300 famílias esperam na fila há mais de 4 anos por uma moradia digna, o que ainda não saiu do papel. Enquanto isso, o projeto para o condomínio dos servidores, que começou a ser discutido há poucos meses, já está em andamento e tem até terreno comprado. Eu acho um descaso que a nossa população, né? Porque você vê, aqui tem nós aqui morando aqui ruim desse jeito, mal desse jeito, e eles arrumam a casa para os servidores, podia arrumar para nós, tirar as famílias daqui. Olha quantas famílias morando na beira do rio, ali embaixo, na beira da água, nós aqui sem uma moradia digna e eles dando casa para os servidores, podia ter a dignidade, né? O prefeito já pela segunda vez, né? Ele podia olhar para nós aqui para baixo um pouquinho, para o Melissa aqui. Eu não acho certo, não é desmerecendo eles, né? Mas eu acho que a gente que está aqui, a gente tem uma dificuldade maior até para colocar as crianças na creche, para conseguir emprego, porque se a gente colocar eles na creche, a gente não consegue trabalhar. Eu, na minha casa, é só meu marido que trabalha, porque a gente consegue vaga na creche. Então, eu acho que a gente tinha que ter mais uma atenção aqui. Essa será a segunda vez que servidores são exclusivamente contemplados com projetos habitacionais. Em 2011, foram construídos 48 apartamentos voltados para os professores. Desta vez, serão no mínimo 100 unidades para servidores em geral. Tem muitas famílias na espera, né? Esperando há muito tempo, né? Então, assim, por que priorizar alguns e outros não, né? Da mesma forma que eles precisam, a comunidade também precisa, né? Não gostei muito não, né? Porque daí a gente que, né? Pessoa que já não tem muito, já fica mais complicado ainda, né? Pra poder conseguir. Muita gente precisando, né? E olha, aposentadoria, um salário mínimo. Você paga aluguel, paga água, paga luz, o remédio. Não sobra nem para comer direito, né? A gente vive pelo poder lá de cima, né? A proposta gerou revolta, principalmente em quem está há muito tempo na espera por uma casa e segue sem uma resposta. Eu acho uma hipocrisia. Eu acho que eles estão pensando mais no lado das pessoas que têm mais condições dos que têm menos condições. Que se você sair casa por casa, você vai ver, a situação é difícil, é complicado. Injusto, né? Porque a gente que precisa, né? Que está sofrendo aqui, agora está chegando o inverno, né? É difícil, né? Eu só preciso fazer aqui uma observação a respeito desse material, porque de acordo com a nossa equipe, e tudo isso fica registrado, óbvio, né, em vídeo, que são os bastidores do nosso trabalho. Mas todas as pessoas às quais a gente conversou na produção dessa reportagem aí têm a opinião parecida. No mínimo um questionamento. Por que é que há uma priorização? E aí, para ampliar essa discussão, entender quais são as intenções desse projeto, nós convidamos o presidente da Coavel. Vinícius Boas é responsável, então, pelo setor e ele vai conversar comigo ao vivo aqui no Balanço Geral para contar para você aí de casa por que a prioridade, então, neste momento, em mais um projeto habitacional em Cascavel para os servidores públicos do município. A gente tem uma grande demanda de servidores que não têm casa própria. Qual é a realidade?
Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão assistindo. Então, os servidores não vão ganhar essa casa. Isso vai ser fruto de um financiamento bancário. Certo. Então, essas famílias, às vezes as famílias reclamaram e tal, porque eles precisam entrar num programa social, um programa que para levar moradia para eles de uma forma que a prestação seja pequena. Os servidores não irão ganhar as casas, irão sim financiar. Então, ninguém vai dar casas para os servidores. Só vão ter condições facilitadas por serem servidores públicos e a gente consegue fazer esse desconto em folha. Mas a questão não é nem priorizar a situação do financiamento, porque mesmo nas habitações sociais, desses programas sociais, o cidadão ele também vai estar pagando. A dúvida é o que leva o município a priorizar, então, um espaço nobre aqui em Cascavel para os servidores públicos. E não há nenhum demérito nisso, são apenas questionamentos muito coerentes que a gente precisa esclarecer. Exemplo, por que este terreno na região central? Qual foi o intuito dessa discussão? De onde partiu? Quem vai ter direito? Aquele que não tem imóvel? Aquele que talvez tenha uma renda diferenciada? Fala dos detalhes para a gente, Vinícius. Foi selecionado alguns terrenos que a prefeitura já tinha, né? Por isso esse imóvel aí que está abandonado, faria 20 anos que não tinha nada nesse projeto e hoje nós criamos um projeto para levar também moradia para os nossos servidores públicos. Nós temos em torno aí de 8 mil servidores dentro do município de Cascavel, em torno de 2 mil servidores também não têm residência própria e ele será, quais serão os itens de prioridade? Tem muitos servidores nossos que ganham 2 mil até 3 mil reais por mês e também não têm acesso à moradia. Nada mais justo também do que priorizar também os servidores. Nós temos vários projetos. Nós temos projetos para atender famílias que hoje têm baixa renda, ganham menos de R$ 1.800. Temos projetos para as famílias que moram em área de risco. Temos projetos para famílias que ganham de R$ 1.800 a R$ 3.000. Então, nós não podemos retirar nenhum projeto em andamento. Nós precisamos de vários projetos. Esses projetos dos servidores, o dinheiro vai vir de um financiamento bancário. Então, não vai ser a prefeitura que vai retirar dinheiro do caixa para a construção desse projeto. A escolha do terreno, a gente fala de um terreno que vale cerca de 5 milhões de reais. Estrategicamente, falando aqui, por que a escolha desse espaço? São vários terrenos que a gente tem trabalhado dentro do município de Cascavel. Hoje nós temos construção em torno aí de 20 terrenos dentro do município de Cascavel. Então, como a gente vai fazer um projeto de apartamento, então a gente escolheu terrenos centrais. Além desse, vai ter um terreno também lá no Floresta, onde vai ser construído apartamentos. Por esse motivo, a gente consegue um potencial construtivo, a gente consegue levar mais unidades com um espaço menor de terreno. Esse é um projeto local ou vocês estão incorporando, estão trazendo de algum outro lugar? Várias outras cidades já teve esses projetos, né? E a gente acaba buscando esses projetos para outros locais também. E por que exclusivamente para os servidores? Aí tendo em vista que tem muitos outros profissionais, pais, mães de família que ganham o equivalente, mas que ainda também não conseguiram adquirir o seu imóvel próprio. E aí, nesse caso, a gente tem um projeto que trabalha exclusivamente para um grupo. Por quê? Não, esse projeto ele não é exclusivamente para os servidores. A prioridade é os servidores municipais. Mas voltando a sobrar apartamentos, a gente pode atender outros servidores. Como a casa do professor, em torno aí de 50% do público que foi para a casa do professor não era servidor público. Você tem ideia de quanto vai custar cada apartamento ou não? Nós não fizemos ainda os projetos e as licitações, mas em torno aí de 200 a 250 mil reais. Quem são os outros profissionais que poderão morar, então, nesses apartamentos? Porque o senhor disse agora que não será exclusivo para o servidor público. Isso. O que acontece? A prioridade é os servidores públicos, por conta da renda, por conta da facilidade do cadastro. Mas quem vai fazer essa seleção no final vai ser a Caixa Econômica Federal. Então a gente vai buscar compradores para esses apartamentos, visto que é um financiamento bancário, não é nada gratuito. E quais são os critérios, Vinícius? Os critérios estabelecidos são são vários critérios, conforme o governo federal. Um dos critérios que entra é renda, número de filhos, se tiver algum idoso na família, se tiver algum deficiente físico. Esses que são os critérios de prioridade. E a princípio serão os 100 apartamentos? Isso, a princípio 100 apartamentos nesse terreno. Certo, entendi. E aí, funcionários públicos de todas as áreas, todos os setores?
Não, a prioridade é servidores públicos da prefeitura. Não, Voltando sim, a mas sobrar dentro unidade... disso, dentro desse universo de todos os setores, Isso atingindo ali todos os requisitos possíveis, ele poderá participar. Seria uma concorrência. Isso mesmo. Buscando sempre servidores que ganham menos. Critérios de prioridade, vamos dizer. Servidor que ganha menos entra primeiro na fila. Servidor que tem um maior número de filhos, ele entra como prioridade. Eu vou aproveitar que você está aqui para questionar sobre os projetos habitacionais aqui em Cascavel e aí para a grande demanda que nós temos. Qual é a fila hoje de famílias aguardando por um imóvel, por uma casa própria em Cascavel? Hoje nós temos em torno de 15 mil inscritos. O nosso déficit habitacional em Cascavel hoje é de 5 mil moradias. Lembramos que nos últimos 4 anos entregamos mais do que 3 mil moradias e estamos com vários projetos em andamento. Estamos aguardando também a publicação do governo federal da nova portaria do Minha Casa Minha Vida para a gente conseguir atender um maior número de famílias. É isso que a gente gostaria de saber, o que vem aí pela frente. Depois desse projeto, que tem como prioridade atender os servidores públicos, que outros nós teremos para a sociedade do geral? Entregamos em torno de 1.000 títulos de regularização fundiária. Uma dessas áreas aí foi no loteamento Melissa, onde a gente fez toda a regularização fundiária e entregamos mais do que 337 títulos. Após isso, algumas famílias acabaram invadindo a beira do rio ali e nós já estamos com um projeto também de relocação dessas famílias. Vocês tinham noção que haveria essa repercussão, essa discussão, que a sociedade iria levantar questões a respeito desse projeto? Todos os nossos projetos há discussões porque as famílias realmente precisam muito de moradia, mas nós queremos levar moradia para todos. Através de financiamento bancário, a gente não pode deixar ninguém de fora, nem os servidores públicos, nem a população em geral. Tá bom. E qual que é o prazo para esses prédios, esses apartamentos estarem prontos? Agora, depois desse terreno vir para a Coavel, nós vamos fazer todos os projetos e vamos abrir um chamamento para a seleção de uma construtora, em torno aí de 1 ano, mais ou menos, para fazer a seleção da construtora e aprovar esse projeto dentro do governo federal. E lembrando que a prefeitura não vai arcar com nenhum valor, exceto a destinação do imóvel, a doação do imóvel. Isso mesmo. Vinícius, obrigado. Obrigado, meu querido. Um abraço para você. Um abraço. Saúde, obrigado pelas explicações. Fica então a resposta para a nossa comunidade sobre esse projeto habitacional aqui em Cascavel.